Fala, seus mal diagramados! No último domingo, o Papa Francisco se encontrou com o vice-presidente norte-americano J.D. Vance, não tancou a toxicidade do republicano e preferiu ir para os braços do pai do que encarar o pior que estaria por vir, que seria encontrar com o Trump pela segunda vez. Infelizmente, isso é mentira minha. Aos 88 anos, o pontífice já estava doente há meses e sua fragilidade em público era sinal de que a vida dele se encerraria em breve. A morte do primeiro Papa sul-americano também foi cercada de coincidências, como acontecer logo após o domingo de Páscoa e na mesma semana em que estreou o filme Conclave na Amazon Prime, que já se tornou mais visto pelos brasileiros na plataforma. Também pudera, numa era de polarização no país, muitos quiseram entender como se dá a eleição de um novo Papa. E sem querer fazer spoiler, mas se o filme retratar só 50% da realidade em um conclave, reforça o quanto a Igreja Católica é uma instituição repleta de disputas pelo poder, conluios e corrupção que não devem em nada à política institucional. Mas assistam e tirem suas próprias conclusões. Inclusive, mesmo que não seja um tema do interesse de vocês, o filme, ao menos, vale pelas ótimas interpretações de Ralph Fiennes e Stanley Tucci. Aproveitem e também vejam Dois Papas, que retrata as conversas e diferentes visões de mundo entre Ratzinger e Bergoglio e Young Pope, história fictícia sobre o Papa Pio XIII, que era considerado o homem mais bonito do mundo e não queria ser visto em público por ninguém. Só que esse aqui não é um vídeo com o intuito de criticar a Igreja Católica, e sim de celebrar a vida do Papa que melhor se posicionou publicamente em prol da tolerância e aceitação das minorias, do diferente, dos marginalizados. Santo Padre, prega per noi brasiliani. Questo tempo Voi non avete salvezza, troppa cassascia e niente preghiera. E isso não é pouca coisa para uma época em que líderes religiosos pregam perseguição e extermínio dos mesmos grupos, sem esquecer, claro, de alertar o fiel que se ele não depositar o Pix pelo QR Code, ele não vai para o céu. Ah, mas a Bíblia tem passagens que são contrárias ao que o Francisco pregou. Veja bem, toda religião é um campo em disputa, mutável, com rupturas, aberto. O catolicismo passou pelo seu último concílio na década de 60, o que atualizou suas relações com o mundo e modernizou a igreja. O monge católico Martinho Lutero foi reclamar da igreja lá no passado, fez a reforma protestante e nem imaginava que seu desconforto ia desaguar em bizarrices tipo menina pastora e homem subindo o morro com os parças de camisa laranja. Mas mesmo dentro da igreja católica, cada cardeal vai seguir uma linha doutrinária. Se Ratzinger, apesar de culto e de tocar até bem piano, era um conservador com ligações com o nazismo no passado, Bergoglio foi o oposto disso. Embora chamado de comunista por alguns cristãos, ele estava bem longe de ser um. Nem entusiasta da teologia da libertação, que foi fundamental no Brasil para a fundação do PT, ele era. Sua posição era claramente de apoio à justiça social, ou seja, como religioso católico, ele fazia o que se espera e não andava por aí de calça branca da Diesel em programa de auditório da Globo ao lado de atrizes de novela e muito menos dando apoio a fascista durante a eleição. E mesmo esse mínimo o diferenciou dos papas mais recentes e ainda lhe rendeu a pecha de socialista vagabundo, o que muita gente que se diz cristã no Brasil nunca teve vergonha de dizer a respeito do Papa. Essas críticas partem principalmente de evangélicos, mas tem católicos que também compartilham da mesma visão. Por incrível que pareça, há muito mais gente sem religião que respeita o Papa Francisco do que alguns que se orgulham de se encaixar nas definições acima. Pegue o caso do Bolsonaro, por exemplo. Seu post ao lamentar a morte do Papa foi protocolar e ele nem teve coragem de citar o nome do religioso, enquanto quando Ratzinger morreu, o cara aproveitou para fazer indireta e criticar a teologia da libertação. Ao dar entrevista a César Filho para o SBT, ele parou de fingir e disse que lamenta a morte do Papa como lamentaria a de qualquer pessoa. Eu lamento a morte, como lamento a morte de qualquer pessoa, qualquer pessoa não, né? Grande parte das pessoas pelo Brasil afora.
ops, deixou escapar a verdade. No passado, ele mesmo já disse que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Francisco também foi chamado de comunista por deputados quando disse que Lula foi condenado injustamente e ainda elogiou Dilma. Talvez por isso Bolsonaro conseguiu o feito de ser o único dos 4 presidentes do papado recente que nunca se encontrou com o sumo pontífice, quando até o Luva de Pedreiro conseguiu cravar um momento na agenda para se encontrar com o líder religioso e questionar quem foi o melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Receba, Papa! O presidente do Brasil. Amém. Messi ou Ronaldo? Nas redes, o que não falta é maluquinho de aldeia chamando o Papa de comunista e alguns dizendo que o próximo escolhido será o anticristo. Sempre pode ser, mas dessa vez fiquei sabendo que a escolha pode receber interferência do Trump, então a profecia deve finalmente se concretizar. Isso, claro, se for estadunidense. O Papa pode vir pela primeira vez de um país africano também, o que não é uma boa notícia por si, já que os cardeais do continente são até um pouco mais conservadores que o Bento XVI. E por fora sempre podemos esperar um Papa brasileiro, mais especificamente pernambucano, como já foi questionado pela mídia regional do estado nordestino nos últimos dias. O Espírito Santo quer levar. A possibilidade de termos um Papa pernambucano? Não, porque não temos nenhum cardeal pernambucano. Então o Papa é escolhido dentre os cardeais e o Colégio Cardinalício hoje não há nenhum cardeal que seja pernambucano. E de acordo com a Igreja Católica, esse conclave será cercado de fake news por ser também o mais global e com interferência digital na história, visto que a última vez que se elegeu um Papa foi há 13 anos, bem antes do TikTok, Quai e Zap Zap se estabilizarem como pedra de crack online. Bom, basta analisar as mentiras sobre a saúde de Francisco para notar que a mentirada vai rolar solta também no conclave. Nos últimos meses, espalharam que ele já havia morrido e que o Vaticano escondia a informação. É uma tática das redes, matar todo mundo que ainda está vivo, como aconteceu com o Papa e acontece com o Lula, e garantir que os que já morreram, como Elvis e Michael Jackson, na verdade, ainda estão vivos. A real é que, pelo menos enquanto esteve vivo, ele estava muito mais atuante por aquilo que importava. Ligou para Gaza por mais de 500 dias, numa posição crítica ao genocídio cometido pelo Estado de Israel, assunto que ele não abriu mão de abordar no encontro com J.D. Vance, a última aparição oficial do Papa, na qual ele citou as tensões humanitárias e perseguições a imigrantes, refugiados e prisioneiros pelo mundo. Eu sou católico praticante, apesar de ser batizado, e estou longe de ser um entusiasta da Igreja Católica para além das quermesses, mas na minha visão, Francisco agiu com um propósito de união, alguém que chegou próximo do exemplo deixado por Jesus Cristo para os homens. Usou sua voz para defender a justiça social até o último suspiro e sai aclamado por aqueles que defendem o mesmo. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Blue Sky, no Threads. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos modelos de camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que passaram os últimos anos chamando o Papa de comunista, de satanista, de socialista, de esquerdista, de petista, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.